Que a graça e a paz do Senhor continue sobre as nossas vidas. Somos gratos por Deus, por termos mais uma oportunidade de estarmos meditando na sua palavra. Hoje vamos pensar um pouco sobre a fé. E logo nos vem uma pergunta: como está a nossa fé? É sobre isso que vamos meditar neste vídeo. Vamos ler em Hebreus, capítulo 11, verso 1 a 3. Diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, numa porção lida, e nós, ó Deus, reconhecemos que somos muito pequenos diante do Senhor, ó Deus, mas nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua direção do Senhor, para que o que meditarmos neste momento possa ser de edificação para as nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na Tua palavra e cada dia aprender mais dela, para vivermos por ela e através dela, Senhor. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. A palavra fé aparece nas Escrituras mais de aproximadamente 200 vezes e os seus sinônimos centenas de vezes. Entretanto, nós vamos meditar um pouquinho, porque se fôssemos meditar e procurar saber em detalhes tudo aquilo que a Escritura nos ensina e nos mostra através da palavra fé ou da fé, nós teríamos que ficar aqui algumas semanas conversando. Entretanto, hoje nós vamos fazer uma rápida síntese para que possamos entender um pouco mais do que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Poderíamos estar levantando vários conceitos ou propostas sobre a fé, mas, no entanto, o texto lido nos dá uma definição precisa e cabal. Realmente, quando nós pegamos as Escrituras e vemos lá o relato da criação, quem esteve lá qual o homem que esteve ali para testemunhar isso? No entanto, é pela fé que nós entendemos. Moisés foi usado por Deus para retroagir a história e descrever a criação ali. Mas vemos que ele retroagiu através do Espírito Santo. Assim como João também avançou na história, na eternidade, para a eternidade, ele também foi usado pelo Espírito Santo. Portanto, nós cremos na palavra porque ela é escrita pelo Espírito Santo através dos seus homens de fé. Nesse texto de Hebreus 11, o escritor traz um lembrete. Ele diz o seguinte no versículo 6: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Voltando um pouco no capítulo 10 de Hebreus, o autor nos dá uma orientação de como devemos agir para estarmos realmente na comunhão com o Senhor mediante a fé. E diz o seguinte, capítulo 10, versos 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confiança e a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ainda ele continua: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ou a vossa fé. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos
entretanto, da fé para a conservação da alma. Precisamos exercitar nossa fé, porque estamos sujeitos a distorcê-la, de maneira que, ao invés de glorificar a Deus, nós podemos estar entristecendo o coração do Senhor. Vou citar 2 exemplos aqui dos discípulos que viveram durante muito tempo, os 3 anos, no ministério de Jesus. O seu Jesus, já próximo a ir para o Gólgota, ele conversa com os seus discípulos e fala tudo aquilo que ele vai sofrer por nós. Pedro chama o Senhor de lado e diz o seguinte, vamos ler aqui no texto. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Esse mesmo Pedro, que estava sendo tropeço na mão de Jesus, recebe uma palavra do Senhor Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vemos que a fé genuína faz um marco na nossa vida, o antes e o depois. A transformação daquele que realmente tem uma genuína fé, ele supera todas as dificuldades e continua sendo instrumento nas mãos de Deus. Lembramos também de Paulo. Paulo era um homem de fé no judaísmo. Ele, a ponto dele perseguir a igreja. Tanto é que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava presente ali e consentindo naquele ato. Porém, ele teve um encontro com Jesus. E nós conhecemos a história, a vida de Paulo, como ele foi um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. A fé que ele tinha no passado era uma fé distorcida. Agora sim, ele estava com uma fé genuína no Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 9, nos versos 51 a 56, os irmãos podem ler depois, nós vemos mais um exemplo de fé distorcida. O Senhor Jesus teve a intenção de ir para Jerusalém, então mandou alguns discípulos para que preparasse lugar para ele ali. Os discípulos, chegando numa aldeia de samaritanos, eles viram que aqueles homens eram judeus. Não quiseram que eles entrassem na sua aldeia. E eles voltaram, narraram a Jesus e disseram assim, Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu para que os consuma? Jesus, no entretanto, disse, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para as outras aldeias. Na Epístola de Tiago, capítulo 2, versos 20 e 26, ele nos dá uma orientação de como podemos avaliar a nossa fé através das nossas vidas, dos nossos atos. Vamos ler esses versículos e o que ele nos mostra. No versículo 14, ele diz o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém te disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Ele continua, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Mas ele conclui, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se nós fizermos uma leitura dos nossos atos como cristão, dá para nós dimensionarmos como está a nossa fé. Será que nós temos sido tocados pela necessidade daqueles que estão à nossa volta, da palavra de Deus? Será que nós temos visualizado a necessidade da propagação do Evangelho? Será que nós temos sentido a dor daqueles que estão à nossa volta? Essa é a verdadeira fé que nos leva a uma comunhão perfeita com Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, encontramos as seguintes palavras, quando ele relata sobre o amor, é o dom supremo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor.
Vamos terminar a nossa meditação com uma mensagem, uma palavra que se encontra em Atos, capítulo 7, nos versículos 54 a 60. Quando eu leio esse texto, eu fico emocionado e, ao mesmo tempo, envergonhado com a minha fé. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, e apedrejavam. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Diante desse exemplo de fé, como você sente a sua fé? Você pode avaliá-la diante desse texto. A que ponto o cristão pode suportar as lutas dessa vida com fé no Senhor Jesus? Nós vamos encerrar com uma oração de confissão, mas antes eu quero deixar um recadinho para você. Nós temos um serviço evangelístico chamado Disque Paz. Ao final da mensagem, você pode deixar o seu recado, o seu telefone, e através de um código nós podemos, de qualquer lugar, nós podemos abrir a sua mensagem e entrar em contato. O número está no vídeo. Ligue para a gente. Ore conosco com sinceridade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, a Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém.